quem é a besta do Apocalipse e o que significa o número 666. E vai começar a entender o que significa e o que é o sinal da besta. Para começarmos bem, eu convido você, meu amigo, convido você, minha amiga, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 13, a partir do versículo 1. Confira comigo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes e blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e uma boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir, para perseguir o povo de Deus por 42 meses. E o versículo 18 termina dizendo: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Sair do mar uma besta. Vamos analisar aqui no nosso computador. A besta saindo do mar. Você está vendo um bicho terrível, 7 cabeças, 10 chifres, saindo do mar. Primeira coisa, dentro das águas não tem um animal assim. Aliás, um animal desta maneira não existe, com 7 cabeças e 10 chifres. Por aí, você já percebe que essa besta, esse animal, é um símbolo de um poder diabólico. Analisando os detalhes, diz a Bíblia que a besta tinha boca de leão, que significa orgulho e altivez. Tinha pés de urso, que representa força para subjugar e destruir. E tinha também corpo de leopardo, que quer dizer filosofia destruidora. Mas eu quero dizer a você, e garanto em nome de Jesus, de que essa besta não terá poder sobre aqueles que são sábios, como você, que estão estudando comigo a palavra de Deus. Se você quer realmente seguir o caminho certo, acredite, Deus vai te dar a vitória, mesmo sabendo que há um poder orgulhoso, altivo, destruidor, há um poder diabólico. Eu te convido agora a dar uma olhada na nossa tela e ali eu vou te mostrar os detalhes a respeito dessa besta e você vai descobrir claramente quem ela é e o que tudo isso significa. Vamos lá, olhando aqui nessa tela. Como você viu em Apocalipse 13, versículo 1, uma besta, dá uma olhada aqui, uma besta que saiu do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Besta é um animal. E animal em profecia quer dizer rei ou reino. Daniel 7, versículo 23 e versículo 17. Então, essa besta representa um poder, um reino poderoso, entendeu? E detalhe, essa besta que é um reino poderoso, diz a Bíblia, ela saiu do mar. Mar é água, e você sabe, água significa povos. A besta que saiu do mar significa um poder que sairia do meio dos povos. E a Bíblia continua, a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças, está escrito em Apocalipse 17, versículo 9, que são 7 montanhas, mostrando, portanto, em que lugar geográfico do mundo está o trono da besta. O trono da besta está entre 7 montanhas, conforme diz Apocalipse 17, versículo 9. Os 10 chifres quer dizer o seguinte, chifre em profecia representa poder, rei ou reino. Dá uma olhada aqui, chifre quer dizer poder, rei ou reino. Isto significa que a besta do Apocalipse é um reino poderoso que sairia do meio das pessoas, do meio dos povos, e este reino, este poder estaria centralizado, estabelecido no lugar onde tem 7 montanhas. E você sabe, a única cidade no mundo que tem 7 montanhas em volta, 7 colinas, olha aqui, é a cidade de Roma. Portanto, a besta do Apocalipse está estabelecida em Roma. Tem a ver com a igreja romana. Por favor, o que você está vendo e ouvindo agora, baseado em Apocalipse 13, não é uma mensagem para te deixar triste e nem para condenar você. É Deus revelando a você um poder perseguidor dominado pelo demônio para destruir pessoas sinceras como você.
Mas acredite, eu estarei orando por você e hoje Deus vai te libertar das garras de Satanás, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, Deus vai te libertar, mas saiba que essa besta, que esse poder está em Roma e mais precisamente no Vaticano. É ali que está o trono da besta. Tomou um susto quando eu falei Vaticano? Se assustou com isso? Calma, nós vamos agora pegar a Bíblia, vamos considerar um pouco mais da história e você vai ver que tudo isto é assim mesmo. Eu também tomei um susto em 1986, quando descobri isto que você está descobrindo agora. Agora, se você é como eu, que quer Jesus no coração, que quer a verdade na vida, então vamos em frente e Deus vai abrir os seus olhos e o seu entendimento. Vamos para a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela deixa claro que a besta representa um poder, um poder cheio de domínios, porque são 10 chifres, então é um reino poderoso, um reino que tem um poder humano, mas o poder não é só humano, é também diabólico. Apocalipse 13, versículo 5, está dizendo que a besta iria perseguir os cristãos durante 42 meses. Esses 42 meses aparecem lá no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, sob a figura de linguagem de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aparece também em Apocalipse 12, versículo 6, com a seguinte colocação, que a igreja verdadeira fugiria para o deserto e lá Deus iria proteger o povo dele por 1260 dias proféticos. Eu vou te mostrar essa conta, vou fazer essa conta aqui no computador e você vai ver todas estas contas, a de Daniel, a do Apocalipse, todas elas bem claras aqui para todos nós. Supremacia papal, um tempo profético significa um ano. Daniel capítulo 11, versículo 13, um tempo, um ano. Quantos meses tem um ano? 12 meses. Então um tempo em meses são 12 meses. 2 tempos, 24 meses. Metade de um tempo, 6 meses. De acordo com a Bíblia, em Daniel 7, 25, a palavra de Deus deixa bem claro para nós, de que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que dá 12 meses, 24 meses, 6 meses, total 42 meses. Viu? Apocalipse 13, 5, que eu li com você, diz que a besta do Apocalipse estaria dominando por 42 meses. A mesma coisa que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E mais, em Apocalipse 12, versículo 6, está bem aqui, olha, nós podemos calcular 42 meses vezes 30, 30 dias cada mês, eu tenho 1260 dias. Cada dia vale um ano. Tudo isto é um período só, o período de 1260 anos. E o que aconteceu em 1260 anos? Em 1260 anos, o povo de Deus foi perseguido, o povo de Deus foi martirizado, a Bíblia era queimada e era proibido o estudo da palavra. O que eu quero te mostrar, o que eu quero te falar que é tão importante, está dentro do contexto do Apocalipse 13. Você viu 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 anos literais. Você sabe que o Império Romano dominou o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. E logo após esse domínio, veio o domínio de Roma cristã, Roma papal. E é justamente nesse período em que Roma papal começa a dominar, é aí que se cumpre esse versículo de Apocalipse 13, quando fala da besta. E é importante que você saiba disto. O domínio papal foi de 538 a 1798. Vamos olhar esse gráfico e esse período na tela. Você verá não apenas o gráfico, mas o que aconteceu durante este período de 1260 anos, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos comigo olhar e analisar item por item, já que você quer saber toda a verdade sobre essa besta e o número 666. Vamos lá. De acordo com a palavra de Deus, o domínio papal
o domínio da besta, melhor dizendo, que é o domínio papal, foi de 538 a 1798 depois de Cristo. Você pode olhar aqui, esse foi o período de domínio, conhecido também como Idade Média, o período das Cruzadas, o período da Santa Inquisição, que cá para nós, né? De santa só tinha o nome, porque era uma chacina e uma pouca vergonha o que a Igreja Romana fez com os cristãos. Olha, durante este período, a igreja queimou Bíblias, como já falei, a igreja torturou cristãos, como já falei também, e você pode, inclusive, dar uma olhada aqui nesses instrumentos de tortura. Vários instrumentos que eles usaram para torturar pessoas. Você está vendo aqui, olha, alguns instrumentos de tortura. Sim, foi o sistema papal, sim senhor, que fez tudo isto. Foi o domínio do catolicismo, do romanismo que fez tudo isso. Mas você deve ter certeza de uma coisa: durante os 1260 anos, foi um período escuro, foi um período de apostasia, foi um período de retrocesso, de atraso, mas também estava se cumprindo a profecia da palavra de Deus. E acredite, esse Deus maravilhoso, esse Deus criador dos céus e da terra, ele jamais irá abandonar aqueles que realmente têm Jesus no coração, aqueles que realmente querem estudar a palavra de Deus. E agora você vai ver o ponto final, o ponto principal desse tema. Eu vou fazer um cálculo, uma conta, um gráfico, e você vai descobrir o que quer dizer e como se entende o número 666. Está preparado? Se você está preparado, então vamos lá. Pegar a Bíblia e analisar item por item. Vamos lá. A palavra de Deus é muito clara e nós vimos em Apocalipse 13 o domínio da besta do Apocalipse, 1260 anos, 42 meses proféticos. E você também viu que uma das cabeças da besta seria golpeada de morte. Golpeada de morte. Quando isso aconteceu? Vamos olhar aqui no computador. Primeiramente vamos dar uma olhadinha aqui no computador. Quando foi que tudo isso aconteceu? Quem foi que deu o poder à besta? O dragão deu à besta o poder, o trono e grande autoridade. Todo o domínio da besta do Apocalipse vem de Satanás. As fogueiras da Inquisição, vejam, os leões, quanta coisa horrível eles fizeram na Idade Média. Olha aqui, a liderança botando fogo em alguém. E aqui, em 1798, um dos papas foi preso por Napoleão Bonaparte, através do seu general Berthier. Prenderam o papa e ele foi colocado numa prisão feita sob medida para ele. E ali ele morreu. E de 1798 a 1929, nós temos o golpe mortal. E durante este período, a terra ficou sem o domínio papal. Em 1929, Benito Mussolini, já ouviu falar dele? Benito Mussolini, um dos líderes do romanismo. Ele devolveu a autoridade papal, devolveu a supremacia papal, e para homenagear a volta do sistema papal, Benito Mussolini resolveu dar um presente ao Papa, à Igreja Católica. E sabe qual foi o presente? 44 hectares de terra. Que presente interessante! O que é isto? Isto, meu amigo, os 44 hectares é o Vaticano de hoje. O Vaticano, 44 hectares, exatamente o presente de Benito Mussolini ao sistema papal. E a ferida mortal foi curada, e o domínio voltou, e até hoje o domínio papal está aí. E a Bíblia Sagrada diz claramente que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Você viu? Aonde esse poder vai, todo mundo vai atrás e estão maravilhados seguindo esse poder. Olha esse quadro. Não parece um grupo de pentecostais? Mas não são pentecostais. São ministros da Igreja Romana. Eles estão numa grande comemoração, porque numa noite, a noite de São Bartolomeu, 70 mil cristãos foram assassinados. E o sangue dos cristãos corria na rua como enxurrada. Meu amigo, este é o poder que a Bíblia chama de besta. Besta não no sentido pejorativo, mas mostrando as garras de um poder, mostrando um poder como um animal feroz, por isso a palavra besta.
Seguir os ensinos da besta é adorar o próprio dragão. Diz a Bíblia, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade para perseguir 42 meses ou 1260 anos. Aqui está o trono da besta do Apocalipse. E diz a Bíblia, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aonde ele vai, a humanidade entra num bloco e as pessoas começam a seguir. Algumas pessoas choram, outras desmaiam, outras se ajoelham. É um momento de transe até. Sim, meu amigo. Ele se assentaria no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E agora eu tenho para você a prova dos 9. Quem são os adoradores da besta? Quem são os seguidores desse poder? Resposta: aqueles que não têm o nome no livro da vida. Estes são os seguidores da besta do Apocalipse. Ah, mas a Bíblia diz, quem tem entendimento, calcule o número da besta. É o número de um homem, e esse número é 666. Naquela mitra que o Papa usa, aquele chapéu grandão que ele usa, tem um nome escrito ali, e é Vicarius Filii Dei. Sabe o que significa? Vigário Filho de Deus, ou representante do Filho de Deus. É uma blasfêmia, porque o representante do Filho de Deus é o Espírito Santo. E o cabeça da igreja não é o sistema papal, é Jesus Cristo. E esse título, Vicarius Filii Dei, está tirando de Jesus a autoridade. Está dizendo que o sistema papal é o cabeça da igreja. Mas a Bíblia diz que é Jesus. E a Bíblia fala, calcule o número da besta, é 666. Nós vamos calcular. Eu coloquei vicários aqui, depois vou colocar filii aqui e dei aqui. Vicarius Filii Dei. E vamos usar o algarismo romano. E vamos calcular, como diz a Bíblia, o número da besta. Vamos ver. O V, você sabe, vale 5. O I vale 1. O C vale 100. O A, 0. O R também 0. O outro I, 1 novamente. O V vale 5. E o S, 0. Lembre-se que vicarius, o U em latim tem o som de V. Então é vicarivis. Vicarius deu 112. Vamos ver filii. O F, 0. O I vale 1. O L vale 50. O outro I vale 1. E o outro também vale 1. Filii deu 53. E agora Dei. O D vale 500. O E, 0. E o I vale 1. Total, 501. Agora eu vou somar 112, 53 e 501. E tanto faz a ordem. Vamos lá. Coloquei 501, 112 mais 53. Total? Veja, a Bíblia fala, calcule o número da besta. É o número de um homem. E é 666. E agora? Está certo ou está errado? Agora, uma vez eu vi alguém indo num programa de jovens na televisão e dizendo que Ellen White é a besta do Apocalipse. Eu nunca ouvi tanta bobagem na minha vida. Porque a Bíblia diz que é número de homem. E diz, é 666. E diz que a besta está centralizada entre 7 montes. E Roma é a cidade das 7 colinas. A besta do Apocalipse está em Roma. É o sistema papal realmente. Mas diz a Bíblia que o objetivo de Satanás é devorar toda a terra, é fazê-la em pedaços, é pisar aos pés. O objetivo do inimigo, a ira de Satanás, é fazer guerra contra o povo de Deus, é proferir palavras contra Deus, é magoar o povo de Deus e mais, é deitar a verdade por terra, é especialista em confusão, diz a Bíblia, e causaria estupendas destruições. É isso aí. A palavra de Deus nos revela quem é a besta do Apocalipse. Agora você sabe. Depois de tudo isso, o que é que Deus espera de você? O que é que Deus quer de nós? Deus quer de mim e de você pelo menos uma coisa. E eu vou ler. Está aqui em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Diz a Bíblia, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. A ordem de Deus é,
Se você sabe quem é a besta do Apocalipse, se você conhece toda a verdade, então sai dela, povo meu. Ou seja, Deus tem um povo que está lá no meio do movimento da besta, da igreja dirigida pela besta do Apocalipse. E Deus fala, sai, retirai-vos dela, povo meu. Povo meu, Deus tem um povo lá. Sabe, amigo e amiga, eu estava lá. Eu era um dos líderes lá. Dirigia missa, fazia celebrações na cidade de Sorocaba, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E um dia eu estava dentro da igreja, preparei as intenções da missa e eu já estava pronto para esperar o momento da missa, mas ainda ia demorar 2 horas. E ao invés de ir para minha casa, eu resolvi ficar lá, não tendo mais o que fazer. Eu olhei assim para as paredes, para aquela igreja enorme, cheia de imagens, a igreja romana. E eu pensei, eu vou ler um pouco a Bíblia, e peguei aquela Bíblia grandona, toda cheia de ilustrações. E não sabia por onde começar, e abri assim, em qualquer lugar. Você sabe onde caiu? Em Êxodo 20, exatamente onde tem os 10 mandamentos. E eu comecei a ler, dizendo, não farás para ti imagem de escultura. Eu li e olhei para as paredes. Depois eu li, lembra-te do dia de sábado. Eu era catequista e tinha ensinado as crianças a guardarem o domingo. E eu fui lendo aquilo foi me impressionando e eu queria entender, mas não podia. Quando o sacerdote chegou, eu corri e disse, Padre do céu, vem aqui depressa. Padre, nós estamos errados, olha o que a Bíblia diz, e estamos fazendo tudo errado. O padre sorriu e disse, Luiz, calma, senta aqui. Eu sentei, ele me disse, não é nada disso, você não entendeu nada, tirou da minha cabeça. Eu aceitei o que o padre falou. Mas à noite, quando eu fui dormir, o Espírito de Deus continuou falando à minha consciência e não me fez esquecer aquele texto da Bíblia. E aí eu comecei a procurar alguém para me explicar. Encontrei uma pessoa humilde, o irmão Carlos de Sorocaba. Ele me deu o estudo bíblico, um homem muito simples. Deus usou este homem e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu conheci a verdade e no 5º estudo bíblico tomei a decisão pelo santo batismo e hoje estou aqui, graças a Deus, para dizer a você que eu também estava no caminho da besta do Apocalipse, mas o poder de Deus me trouxe, me alcançou. Sai dela, povo meu. Tomei a decisão, saí dela e estou aqui hoje para dizer a você que a minha vida mudou e que eu sou hoje um homem completo e feliz. Feliz por ter conhecido a verdade. Feliz porque Jesus entrou no meu coração. Feliz porque Deus tirou a venda dos meus olhos, tirou da minha vida aquela escuridão que existia. E hoje eu posso dizer a você, Jesus vai voltar e quer levar para o céu todos aqueles que tomam uma decisão dessa maneira. E se você quer ir para o céu, se você quer tomar essa decisão, sair do caminho da besta do Apocalipse, se você quer sair do erro, se você quer se batizar, se você quer nascer de novo, se você quer ir com Deus para o céu, eu convido você agora a fazer uma oração. Ó Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, só Tu, Senhor, é digno de ser adorado, só Tu merece o nosso louvor. Quantas vezes nos curvamos diante de poderes humanos, diante de poderes religiosos. Hoje descobrimos que a besta do Apocalipse é um poder religioso. Entendemos claramente o que essa besta fez no passado e decidimos agora entregar a vida ao Senhor Jesus. Decidimos nascer de novo. Eu e esta pessoa que ora comigo decidimos começar uma vida espiritual nova ao lado do Senhor. Nas Tuas mãos eu entrego esta pessoa, este que ora comigo, e eu tenho certeza no meu coração de que já recebemos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.